Provimento número 83, de 14 de agosto de 2019. Altera a seção 2ª, que trata da paternidade socioafetiva, do provimento N63, de 14 de novembro de 2017 da Corregedoria Nacional de Justiça. O Corregedor Nacional de Justiça, usando de suas atribuições legais e regimentais, considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, art. 103b, 4º, e 2ª e 3ª, da Constituição Federal de 1988. Considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro, art. 103b, 4º, e 3ª, e 236, 1º, da Constituição Federal. Considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil. Considerando a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não a consanguinidade e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações aos filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, proibida toda designação discriminatória relativa à filiação, art. 1596 do Código Civil. Considerando a possibilidade de reconhecimento voluntário da paternidade perante o oficial de registro civil das pessoas naturais e, ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação, de reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva. Considerando a necessidade de averbação, em registro público, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, art. 10, 2ª, do Código Civil. Considerando o fato de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios, Supremo Tribunal Federal RN 898.060/SC. Considerando o previsto no art. 227, 6º, da Constituição Federal. Considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro, art. 8º, x, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a plena aplicação do reconhecimento extrajudicial da parentalidade de caráter socioafetivo para aqueles que possuem 18 anos ou mais. Considerando a possibilidade de aplicação desse instituto jurídico aos menores, desde que sejam emancipados, nos termos do parágrafo único do art. 5º, combinado com o art. 1º do Código Civil. Considerando a possibilidade de aplicação desse instituto aos menores, com 12 anos ou mais, desde que seja realizada por intermédio de seu pai, nos termos do art. 1634, 7ª do Código Civil, ou seja, por representação. Considerando ser recomendável que o Ministério Público seja sempre ouvido nos casos de reconhecimento extrajudicial de parentalidade socioafetiva de menores de 18 anos. Considerando o que consta nos autos dos pedidos de providência N00061994 e 84.2016.2.00.0000 e N000171.40.2018.2000.0000. Resolve. Art. 1º. O provimento N63, de 14 de novembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. E, o art. 10 passa a ter a seguinte redação. Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Segunda, o provimento N63 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10a. Art. 10a. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Primeiro, o registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos concretos. Segundo, o requerente demonstrará afetividade por todos os meios em direito admitidos, bem como por documentos, tais como apontamento escolar como responsável ou representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar, vínculo de conjugalidade, casamento ou união estável, com o ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias em celebrações relevantes, declaração de testemunhas com firma reconhecida. Terceiro, a ausência destes documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade. No entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo socioafetivo. Quarto, os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador, originais ou cópias, juntamente com o requerimento. Terceira, o quarto do art. 11 passa a ter a seguinte redação. Quarto, se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Quarta, o art. 11 passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado como nono, na forma seguinte. Art. 11. Nono, atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer.
E o registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Segunda, se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente. Terceira, eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimi-la. V. O artigo 14 passa a vigorar acrescido de 2 parágrafos, numerados como primeiro e segundo, na forma seguinte. Artigo 14. Primeira, somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Segundo, a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. Artigo 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Justiça.